Olá! Hoje nós vamos falar de um tema que ainda pode ser um tabu. Vamos falar de aborto e da perda gestacional. Eu sou a Juliana, facilitadora de constelações familiares, e vamos trazer aqui a abordagem, a visão sistêmica da filosofia das constelações familiares para o aborto, a perda gestacional. Primeiramente, eu preciso deixar claro para vocês que para essa filosofia, para essa abordagem, não há qualquer diferença o fato do aborto ser provocado ou do aborto ser natural ou espontâneo. Na realidade, para as constelações familiares, o contexto é o que menos traz solução. Nós precisamos lançar um olhar além, no sentimento, na emoção que aquele fato gera, no caso, o aborto, para a pessoa que perde a criança, que tem a perda gestacional e para o sistema familiar como um todo. Sabe, quando eu falo perde a criança, e é aí que encontramos talvez o primeiro ponto para um tabu, a gente sabe que do ponto de vista científico, um termo técnico, né? Do ponto de vista social, da medicina, é necessário dar um nome. O nome que é dado em português é aborto. Todavia, para o sistema familiar, para as pessoas envolvidas e especialmente para a mãe, é um filho que se perde. E não importa o contexto. Na realidade, você que nos ouve, que já sofreu essa perda, é mãe. Tem o direito de se considerar assim. E tem o direito de lidar, de expressar, de vivenciar a sua perda. Infelizmente, por tabu, por questões sociais, é difícil que muitas mulheres sequer falem que o aborto aconteceu. E olhe, isso não acontece simplesmente no caso de abortos provocados. Também pode acontecer no caso de abortos naturais ou espontâneos. E saiba que no passado isso ainda era muito mais forte. E muitas mulheres, muitas famílias não puderam metabolizar ali essa perda, este acontecimento dentro do sistema. E isso vai trazer uma consequência para as gerações que vêm depois. Então, a gente tratou um pouquinho aqui sobre a abordagem do ponto de vista da mãe, das pessoas envolvidas naquele contexto do sistema familiar. Mas saiba que também há o ponto de vista do aborto, da criança, daquela pessoa que também pertence ao sistema familiar. Como vocês que já acompanham o canal sabem, nós temos 3 leis sistêmicas que são os pilares da filosofia da constelação familiar. E a primeira delas é o pertencimento. Todos têm um lugar, inclusive aqueles que não puderam ficar. Os abortos, por exemplo. Então, na ordem entre os irmãos, se há um aborto, ele precisa ser computado, ele precisa ser visto, precisa ter um olhar, um espaço para aquele que não pôde ficar. Nas constelações familiares, facilmente nós constatamos que quando há uma desordem entre os irmãos, porque não é observado um aborto, uma perda gestacional dentro do sistema familiar, muitas vezes os filhos que vêm depois sofrem na própria existência as dificuldades oriundas do olhar para incluir o aborto que veio antes. Também acontece muito o fato de vivenciar filhos substitutos, filhos de substituição. Quando a mãe perde uma criança e não tem tempo ou possibilidade de metabolizar aquela perda gestacional, muitas vezes aquela criança que vem depois tem como propósito de vida substituir o anterior. E todas essas questões podem ser vistas no campo de constelação familiar. Portanto, é muito importante que, caso você tenha sofrido ou saiba que houve um aborto na sua família, esse aborto, essa pessoa, essa presença deve ser computada. Bom, muitas outras questões partem, né, quando nós falamos desse termo, desse tema tão importante e que muitas vezes é tão delicado de trazer. Todavia, serve para que a gente repense muito daquilo que a gente sente, muito daquilo que não nos possibilitamos sentir quando falamos sobre aborto. Bom, fique ligado
que nas próximas semanas nós teremos outras novidades, outros temas. Não deixe de trazer suas sugestões, dicas, suas percepções sobre esse tema. E para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho para que você receba todas as semanas os vídeos inéditos. Gratidão e até a nossa próxima oportunidade.